Você já deve ter trabalhado com vetores multidimensionais em programação, com vetor 2D para multiplicar matrizes, vetores 3D para representar coisa no espaço. Mas você sabia que todos eles são representados como um vetor unidimensional, como se eles fossem um D só? E que além disso você pode pegar um vetor de uma dimensão só e transformar num vetor de N dimensões, quantos vocês quiserem, desde que obedeça a certas regras. Eu sou o Enio, Dev Desempenho, e hoje eu vou mostrar como que a gente faz para representar tudo isso como um vetor unidimensional só e como que essas conversões são feitas. Além das diferenças entre linguagens, por exemplo, como C faz e como Fortran faz, por que um é diferente do outro. Além do porquê isso é feito. Mas antes de qualquer coisa, vamos estabelecer o que a gente entende como um vetor numa linguagem de programação de baixo nível, né? Aqui eu vou estar me referindo principalmente a C, Fortran, Rush e outras linguagens de baixo nível. Nada mais é, né, do que algo que eu faço um acesso semelhante a isso. Então, eu vou ter o meu vetor e eu vou ter um acesso a um índice dele, né? Em que eu posso pegar um valor de lá, posso setar um valor nesse índice. Basicamente, isso é um vetor em programação e acho que todo mundo já trabalhou com isso. Aqui, a gente tem um vetor unidimensional, porque a gente faz o acesso dele só com um índice, né? Mas vamos supor que eu faço o acesso dele com dois índices, com J e I ao invés de só I. Então, eu vou ter um vetor 2D. E eu posso ter um vetor 3D, 4D, 5D, enfim, N dimensões. O número de índices que eu uso, né, vai dizer a dimensão do meu vetor. Quando a gente vai para uma linguagem como C, a gente vai ter uma sintaxe semelhante a essa. Então, eu vou declarar o meu vetor. Aqui eu estou declarando de tamanho estático, né, 10. Eu vou preencher esse meu vetor unidimensional. E aqui eu consigo imprimir ele. Um ponto muito importante que tem que mencionar ele já é o que é esse vetor aqui, né? Em C e em outras linguagens de baixo nível. Ele nada mais é do que um ponteiro. Então, ele vai se referenciar para um espaço de memória, um endereço na memória, mais especificamente. Então, esse vec aqui, essa variável vec, ela contém nela um valor de endereço de memória. Mas como que eu passo de um ponteiro para um vetor? Bem, nada mais é do que eu pegar esse espaço de memória e colocar, nesse caso aqui, né, 10 inteiros neles. Então, eu vou ter os meus inteiros aqui no meu espaço de memória. E o meu ponteiro vai estar apontando para o endereço do primeiro inteiro, né, do índice 0. Nesse caso aqui, se o meu vetor vale 1000 aqui em hexadecimal, o meu primeiro endereço é porque o primeiro endereço de memória, né, vai ser o 1000 e vai começar por aí. Daí depois aqui eu vou ter 1004, 1008 e assim por diante, porque um int ocupa 4 bytes, então eu vou somando de 4 em 4, né? Então é bem importante entender que quando eu estou falando de vetor, eu tenho uma relação direta com a memória. Eu estou falando de algo que está na memória e que é contíguo na memória. Nesse programa aqui, o que eu faço é imprimir o índice do vetor com o valor dele, que vai ser igual ao índice, porque é o que eu estou setando aqui, e também o endereço da memória dessa variável. Quando eu faço isso, vocês podem ver aqui, ó, que no índice 0 eu tenho um endereço e a partir dele eu vou somando 4, como eu tinha dito, porque 4 é o tamanho de um int, até o último endereço, que é um 9, e eu sempre vou somando de 4 em 4 aqui. Então, um vetor, quando tem uma dimensão só, ele é basicamente isso, não tem muito segredo. Mas como que funciona para quando eu tenho múltiplas dimensões, quando eu tenho um vetor 2D ou 3D? Nesse programa aqui, eu faço uma coisa semelhante que eu fiz lá no primeiro, só que agora com vetor 2D. Então, eu vou definir um vetor 5x2, que totaliza 10 elementos. Vou preencher ele colocando o valor da segunda dimensão aqui na unidade e o valor da primeira na dezena, para ficar fácil de distinguir. E depois eu vou imprimir ele, imprimindo o valor dos dois índices, o valor, né, do vetor nesses dois índices e também o endereço dele na memória. E vocês podem ver que quando eu rodo esse programa aqui, mesmo sendo um vetor 2D, eu tenho o mesmo comportamento aqui, ó, de somar 4. É como se eu tivesse um vetor 1D, porque eu estou sempre somando 4 aqui no endereço. Então, por que isso acontece? Porque que mesmo tendo um vetor multidimensional, eu tenho aqui um comportamento como se fosse um vetor
unidimensional. Então vamos agora entrar nos pormenores de como funciona para eu chegar em dois valores, um vetor 2D, para um valor só, como o endereço de memória. Para começar, eu tenho as dimensões do meu vetor. Por exemplo, nx por ny. Então, o tamanho total do vetor, o número de elementos dele, né, vai ser nx vezes ny. Esse é o número de elementos que eu vou ter e é o quanto que eu vou ocupar de espaço na memória. A partir disso, vamos supor que eu queira acessar um espaço xy. Bem, eu sei que x tem que ser menor que nx, eu sei que y tem que ser menor que ny, e a partir disso eu tenho que arranjar algum jeito de mapear esse xy, né, para um espaço da memória de 1 para 1 desse tamanho. Para fazer isso, como que a gente faz? Vamos supor que meu nx é 2 e meu ny é 5. Eu vou pegar o meu espaço completo e eu vou dividir ele como se fosse em subvetores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, dividir esse vetor primeiro em 5, utilizando a divisão em y aqui. Então, eu vou ter dois elementos aqui com y igual a 0, 2 com y igual a 1, 2 com y igual a 2, que é o tamanho de x. E embaixo, eu vou ter os meus valores de x. Então, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 0, x igual a 1, igual a 0 igual a 1, e assim por diante até terminar o meu vetor. Então, perceba que aqui eu consegui mapear um vetor multidimensional para um vetor 1D, e é isso que o compilador faz. Mas, tá, como que agora eu faço a conta para chegar a partir de x e y nesse endereço de memória aqui? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que eu faço para sair do x e y e chegar nesse índice aqui? Essa conta ela é bem simples, na verdade, para um vetor 2D. Eu pego o meu valor de x e somo ele a y vezes o meu tamanho em x. Se você fizer isso, você vai ver que, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 3, eu vou ter 1 mais 3 vezes 2, que é igual a 7. Então, eu vou cair aqui no 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou cair bem aqui, que é justamente no y igual a 3 e no x igual a 1, que eu tenho aqui. Então, eu consigo fazer essa conversão relativamente simples. Outra divisão que eu consigo fazer para o meu vetor é, ao invés de eu dividir primeiro em y e depois em x, é eu pegar o meu vetor e dividir em 2 em x, então x igual a 0, x igual a 1, e a partir disso, dividir em y, né? Então, eu vou ter vários vetores de tamanho, eu vou ter nx vetores de tamanho ny. Nesse caso aqui, a divisão ficaria assim, então, teria primeiro x igual a 0, com y de 0 a 4, e depois x igual a 1 com y de 0 a 4 novamente. Nesse caso aqui, a conta do meu índice fica diferente. Aqui eu vou ter, na verdade, y mais x vezes ny. Então, para o mesmo exemplo, né, vamos pegar x igual a 1 e y igual a 3. Nesse caso aqui, eu vou ter 3 mais 1 vezes 5, que é igual a 8. Perceba que agora deu 8. Antes, no exemplo anterior, na representação anterior, tinha dado 7. Então, eu mudo meu índice final. Nesse caso aqui, eu tenho o meu y contíguo na memória. Porque quando eu somo 1 em y, de 0, 1, 2, 3, 4, eu vou sempre estar andando 1 na memória. Se eu somar 1 em x, eu vou estar andando aqui, ó, 5 na memória. Ou ny, né? ny endereços de memória. Já no exemplo anterior, ocorreu o contrário. Se eu somasse em x, eu continuava andando 1 na memória. Se eu somasse em y, eu andava nx na memória. E qual que é a diferença entre essas duas representações? Bem, aqui eu vou considerar que ny é a minha última dimensão, porque ela está mais à direita. E nx é a minha primeira. Em C, a minha última dimensão é contígua na memória. Última dimensão é contígua. Ou seja, se eu somar 1 nela, eu vou estar andando 1 na memória. Em Fortran, que é outra linguagem de baixo nível muito utilizada, a minha primeira dimensão é contígua. Então, nesse exemplo aqui, essa representação de y contíguo seria como C faria, e Fortran faria o contrário, né? Faria a representação anterior de x contíguo na memória. Mas, afinal,
por que que isso é importante? Por que que essa contiguidade é importante? Quando a gente está fazendo um programa, uma questão muito importante para desempenho é a localidade de memória. Então, você quer acessar sempre valores que são um perto do outro. Idealmente, você quer sempre estar acessando a memória de um em um. Você não quer pular muitos espaços na memória. Então, você tem que saber, quando você está trabalhando com vetores multidimensionais, você tem que saber como que é feito esse layout aqui, como que você quer acessar ele, para você ter uma boa localidade de memória e conseguir um bom desempenho. E se eu adicionasse uma terceira dimensão, um NZ, como que ficaria em Fortran e como que ficaria X para eu sair, né, de 3 dimensões e chegar em 1D? Bem, em Fortran o X seria contíguo, então a primeira coisa que eu pegaria era X. Depois eu faria a mesma coisa para 2D, Y vezes NX, a mesma regra. E para Z eu teria NZ vetores de NX vezes NY tamanho. Esse aqui é o tamanho do meu vetor, esse daqui, e NZ vai me dizer o número de vetores que eu tenho, né? Então eu pego Z vezes NX e NY. Assim eu consigo chegar de 3D para 1D. Já C, eu vou fazer basicamente o contrário, né? Eu vou começar de Z e ir para X. Então meu Z é contíguo. Depois eu tenho Y vezes NZ. E depois eu tenho X vezes NZ e NY. E perceba que aqui eu não uso NZ, né? Não tem nenhum NZ. Eu não uso nenhum NZ na conta. E aqui eu não uso nenhum NX na conta. Então, sempre a última dimensão que você vai deixar contígua, a dimensão menos contígua, vamos chamar assim, você não usa ela na conta. E o que essas propriedades me permitem fazer é, a partir de um índice da memória, eu saber qual que é o meu valor XY dele. Também eu consigo fazer a conta contrária. Por exemplo, para C, eu vou ter que X é igual o meu índice dividido por NY e o meu Y é igual ao meu índice resto com NY. Essa conta não tem segredo e você consegue de volta a sua tupla de valores. Já para Fortran eu tenho a relação contrária, né? Então X vai ser o meu índice resto com NX e Y vai ser o meu índice dividido por NX. Agora eu não uso mais NY, eu uso NX. E as relações de resto e divisão trocam. E se eu quiser estender para 3D, eu vou ter uma relação semelhante também. Aqui eu peguei o caso do Fortran, para C seria o inverso. X continua tendo o mesmo valor. Y, agora eu tenho que fazer um resto com NZ no final. E o Z, eu pego o meu índice e divido pelo tamanho NX vezes NY, que é o tamanho dos vetores que ele contém. E eu imagino que você deva estar pensando, pô, mas quem que usa isso? Por que eu vou usar isso na minha vida? Eu posso afirmar que quem trabalha com matriz, quem trabalha com multiplicação, quem trabalha com qualquer coisa de álgebra que envolva qualquer espécie de representação em uma matriz 2D, 3D, ND, tem que saber isso. Está trabalhando com C, porque é muito comum a gente sair de 1D e para ND e sair de ND e voltar para 1D. Isso é extremamente comum. O compilador, ele esconde essas continhas da gente. Então, quando eu fiz aquele programa em C, por baixo dos panos, o que está acontecendo é essa multiplicação. Mas o compilador esconde isso da gente, a gente não precisa se preocupar. Só que quando eu estou trabalhando com computação de alto desempenho e preciso fazer essas coisas na mão, eu tenho que saber isso, isso é muito utilizado. Então, voltando aqui ao exemplo em C, percebam que tudo que eu falei se mantém. Em C aqui, ó, a minha última dimensão, que nesse caso seria como se fosse NX, ela é contígua. Então, quando eu somo 1 em NX, eu estou somando 1 na memória. Se isso fosse em Fortran, seria o contrário. Se eu somasse 1 em NX, eu estaria andando 2 na memória. Não 1, porque eu estaria andando 1 em NX na memória, na verdade. Né? E isso se mantém para todos os valores de Y. E se eu somo 1 em Y, eu ando NX na memória aqui, né? Por exemplo, de 00 para 10, eu andei 2 endereços de memória ou NX na memória. E essa é parte da realidade. Quem trabalha com baixo nível acessa a memória, matrizes, multiplicações, álgebras, porque isso vira praticamente automático para a gente faz essa conversão de 1D para 3D, faz funções para a gente não esquentar a cabeça com isso. E também, muitas das vezes, a gente quer customizar como esse acesso é feito. Às vezes, a gente quer que uma dimensão ali no meio seja contígua. Ou, em alguns momentos, a gente quer que a primeira dimensão seja contígua. Outras vezes, a gente quer que a última seja contígua.
Então, saber fazer essas conversões é de extrema importância. Para quem trabalha com Python também e NumPy, a gente tem essas funções, né? As-contiguous array, em que eu pego um vetor qualquer e transformo ele contíguo como C representa, então eu vou ter minha última dimensão contígua no NumPy array. E eu tenho essa outra função as-for-array, né? Em que eu pego uma função um vetor que é contíguo em C e forço que ele seja contíguo em Fortran, ou seja, a minha primeira dimensão vai ser contígua na memória. Além disso, eu tenho funções tipo flatten, em que eu pego um vetor de n dimensões e deixo ele em uma só, e eu consigo escolher a ordem, né? Eu vou representar como se fosse C, como se fosse Fortran, A, se não me engano, é para manter, e cara, eu não sei. E além disso, a gente tem, por exemplo, o reshape, em que pega um vetor de 1D e transforma ele em n dimensões. Se você for passar aqui no shape, e ele vai considerar a ordem dos elementos, né? Para ordenar de 1D para nd em C ou Fortran ou o que você passar aqui. E é isso que eu tinha para dizer hoje. Digam aí se curtiram o vídeo, vocês sabiam disso, já trabalharam com isso, viram isso na aula de programação ou não. Não esqueçam de inscrever e curtir o vídeo, além de seguir nas outras redes também, Discord, Instagram. E um abraço. Até mais.